O Caderno Regional continua agora a série de entrevistas com os vereadores eleitos de Santos. O convidado de hoje é Rui de Roses, do PMDB, que teve 4.378 votos e foi o quinto representante da Câmara mais votado na cidade. Rui, boa noite, obrigado, por participar conosco aqui do Caderno Regional. Você vem de uma família tradicional na política, né? Seu pai, Oswaldo, foi vereador, seu irmão, Marcos, foi vereador e presidente da Câmara 4 vezes. E você está fazendo sua estreia, né, agora, na Câmara. O que te motivou a entrar na política agora, Rui? Primeiramente, boa noite, amigos. Uma satisfação muito grande estar aqui. Na verdade, o meu pai teve uma longa caminhada na política, foi 2 vezes presidente da Câmara. De 64 até 86, né, o seu pai? Em 77, 78, ele teve seu primeiro mandato como presidente, depois 81, 82, se não me falha a memória. E o Marcos vem e consegue bater todos os recordes do meu pai, né? O Marcos com 4 vezes campeão, presidente da Câmara, e vem com um mandato muito mais forte que o do meu pai, né? Principalmente por causa da mídia, da televisão, lógico que ele foi muito importante. E o que me levou a isso foi uma forma inesperada, né? Jamais pensaria que ia perder meu irmão tão jovem, um político tão forte quanto ele era. Isso aí me deixou nós um pouco acéfalos, a família, né? E aí entendemos que precisávamos continuar, porque já eram 52 anos na política de Santos, ininterruptamente. Manter essa tradição política da família, né? Aí sim, eu acho que foi a principal responsabilidade. Porque sair para uma campanha dessa, com um momento tão difícil da política, e as pessoas acreditarem, eu vi quanto foi importante o meu pai e o meu irmão. Então, o Santos achou que tinha que me dar essa oportunidade. Agora, essa tradição e essa aumenta a responsabilidade, né, nessa sua primeira participação como vereador, ou facilita de alguma maneira, Rui? Bom, de um lado eu acho que facilita, né? Por que facilita? Porque os projetos do meu pai e do Marcos são muito grandes, são muitos projetos, né? Então eu acho que eu vou ativar isso. Eu acho que eu vou voltar, porque são projetos de suma importância para a cidade. E que de alguma maneira você pode dar continuidade nesses projetos. Nisso, e o que o Marcos ia fazer. Claro. O Marcos já estava fazendo isso. E agora, uma dificuldade, eu entendo que possa ter, principalmente porque as pessoas vão querer sempre fazer uma comparação entre mim, o Marcos, entre o meu pai. Eu sempre digo, o meu pai é uma referência. Então eu espero continuar dentro disso. O máximo que eu puder de mim, eu vou dar. O esporte, de alguma maneira, sempre foi um mote, né, da família também, né? Os projetos do seu irmão também estavam muito ligados ao esporte. Ele também esteve muito ligado ao esporte. Você é um ex-jogador de futebol, quer dizer, mais do que nunca, você também. Quer dizer, os seus projetos vão continuar sendo, de alguma maneira, voltados para essa área de esporte, Rui? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o esporte realmente está no nosso sangue, né? Meu pai já era um esportista, foi diversas vezes presidente da Liga de Futebol Amador de Santos, era um cara voltado ao esporte. O Marcos continua nesse mesmo segmento, né? Uhum. E foi como você falou, eu sou um ex-jogador de futebol. Lógico, qual o meu objetivo? Resgatar o esporte em Santos. De que maneira fazer isso, Rui? Primeiro, dar oportunidade, incentivar os jovens na escola, né, a praticar o esporte. Nós temos em Santos muitas deficiências. Nós temos que, uma hora lá maravilhosa dessa, nós temos que ter os esportes náuticos. São de suma importância que isso aconteça. Acabou-se o futebol de várzea em Santos, futebol de praia, são coisas que nós podemos resgatar. E a várzea sempre foi um grande formador, né, de jogadores, principalmente. Os principais jogadores do Santos, da Portuguesa Santista e do Jabaquara, saíram da várzea. Mas porque também não tem mais campo de futebol, né, Rui? A gente, antigamente, ali na Aparecida, tinha os campos, em vários lugares, né, tinham campos de futebol, onde se praticavam, né, além da praia, obviamente. E hoje isso já não existe mais. Né? Isso eu também concordo com você, mas ainda há lugares que nós podemos resgatar o futebol de várzea. Mas a maior facilidade, eu entendo que seja a praia. A praia, sim, nós temos que ter um horário específico para que o futebol de praia possa desenvolver. Entendo perfeitamente que o turismo de Santos é super importante. Sim, mas um regramento nisso não resolve isso de uma vez. Lógico, nós precisamos ter isso, esses espaços. Por exemplo, os esportes náuticos são de suma importância. Nós temos a canoagem, temos surf, temos stand-up, temos inúmeros lugares que você fazer. Eu tive numa viagem recentemente e
parei numa cidade americana, Key Biscayne, na Flórida, e vendo aquilo ali me chamou a atenção e eu falei assim, pô, o que estão fazendo ali? Tinha um campo de polo aquático armado dentro do mar. Do mar. E nós ainda temos a facilidade de ter essa mureta, que seria a arquibancada. Pronto. Nós temos um mar Está pronto já, né? Está pronto, nós temos um mar tranquilo, alguma coisa que nos leve a fazer isso. E o enfraquecimento dos clubes da Ponta da Praia, de alguma maneira, acho que acabou também interferindo nisso, né, Rui? Santos tinha uma, por exemplo... Porque os clubes, não existem mais praticamente os clubes, né? Quer dizer, que tipo de esporte náutico é praticado hoje na cidade? A canoagem, né? A canoa havaiana, o surf, stand-up. Nós temos uma aula maravilhosa. Nós temos que ter um projeto voltado para isso. Eu acredito muito nisso, porque o esporte, que nem eu falo sempre lá na associação, na ABOR, na Associação Beneficente Oswaldo de Rossi, o esporte muda destino e corrige grandes injustiças sociais. Eu acredito muito nisso e vou fazer de tudo para que isso se torne cada vez mais realidade. Agora, as escolas precisavam incentivar mais também, né? É verdade. Porque atualmente quase não se pratica esporte mais, né, nas escolas. E a prática esportiva sempre foi uma força também nas escolas. Pelo menos no nosso tempo, né, era assim. Hoje em dia eu quase não vejo a molecada nem fazendo educação física. Chegou a se apresentar um projeto de reforma educacional em que ia acabar, né, a obrigatoriedade da educação física. Me parece um equívoco enorme, né? O professor de educação física tem uma participação muito grande no desenvolvimento e na formação do aluno. Eu acho que isso foi um equívoco muito grande. Logicamente que nós temos que entender que o esporte muda muita coisa no jovem. O jovem precisa praticar o esporte para que não caia no ostracismo, ficar lá fazendo coisas que não deve fazer. Eu acho isso de suma importância, que nós temos que olhar, principalmente na escola. Na nossa época, você se lembra dos Jocobas? Sim, Jocobas. Jogos colegiais da Baixada Santista. Sim. Depois veio o Jubas, Jogos Universitários da Baixada Santista. Hoje, somente o Santa Cecília, né, consegue agregar e fazer esse espetáculo. Que acabou encampando, na verdade, isso, né? E virou Jogos da Unisanta. Unisanta, né? Na verdade, né? Então, nós temos que voltar com a medicina, com a FEFES, com a engenharia, com as outras universidades. Porque eu me lembro disso, Irineu, e falo isso com muita certeza, porque eu participei tanto do Jocobas quanto do Jubas. Todo mundo se empolgava agora na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Eu falei aqui assim, pô, mas o meu filho próprio falou assim, pô, pai, mas o senhor não gosta das Olimpíadas? Eu falei, lógico, adoro, vejo isso. Mas, filho, eu quando tinha os Jubas em Santos, nós tínhamos esse clima de Olimpíada. Eu me lembro que o atleta, o estudante, quanto ele se dedicava para chegar bem nas Olimpíadas, para chegar bem nos Jubas. Então eu acho que nós temos que voltar a isso. A nossa cidade foi considerada a cidade mais esportiva do Brasil. E tivemos, acho que já um pouco mais de glamour também, mesmo nas outras competições, Jogos Abertos do Interior. Nós tivemos grandes nadadores. Que eram mais, parece que tinha mais efervescência em relação à participação nesses jogos, né? A última vez que Santos foi campeão de Jogos Abertos do Interior foi quando o meu irmão era o secretário de esporte, né? Marcos dava muito valor a isso. Nós hoje temos a FUPES, né? Como é o nome da Secretaria de Esporte? Tem a Secretaria de Esporte. A Fundação Pro Esporte. Nós temos que motivar isso. Temos que trazer isso de volta, resgatar, porque Santos sempre foi um celeiro de grandes atletas, seja na natação, seja no futebol, no basquete, no vôlei. O Santos Futebol Clube tem um time belíssimo de voleibol. A natação do Santa Cecília hoje é um espetáculo. Nós temos que incentivar. O esporte é, sem dúvida nenhuma... Temos que ampliar essa base, na verdade, né, Rui? Para não ficar em pontos localizados apenas. Né? Eu acredito que nós podemos fazer, porque nós temos condições para isso. Agora, eu imagino que você não vá se pautar só pelo esporte nos seus projetos. Que outras áreas você acha que é importante ter alguma atuação da sua parte também? Veja bem, foi o que eu falei. Eu vou voltar lá na questão do Marcos. O Marcos tinha uma lei de incentivo à doação de órgãos e tecidos que nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos fazer valer essa lei. A lei já foi aprovada? Já foi aprovada, é uma lei sancionada. Então nós precisamos voltar a incentivar isso. O que é especificamente a lei? É o transporte de órgãos e tecidos. Nós precisamos fazer com que tenha exatamente alguns pontos onde que nós podemos chegar com os órgãos, para que nós possamos resgatar, né, dar a oportunidade a cada um ter um pouco mais de tempo de vida.
E isso é muito importante, para mim é de suma importância. Porque não basta a doação, tem que haver toda uma logística de transporte, porque senão acaba perdendo, né, também a doação. Isso. E o órgão tem um limite lá de... Você vê, esse ano no Brasil, deixamos de fazer 50 mil transplantes porque não tínhamos o transporte. A logística para levar o órgão. Para levar o órgão. Então, isso é uma coisa que eu acho que essa lei do Marcos aqui em Santos foi muito importante. Nós temos que dar continuidade dela e acreditar que cada vez mais nós podemos chegar. Outra coisa que é suma importante, Santos é, sem dúvida nenhuma, a cidade que tem mais idosos no Brasil. Sim. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dar um incentivo maior aos idosos. O que é um incentivo? É que o idoso tenha a possibilidade de nós chegarmos à casa dele e fazer o tratamento daqueles que não podem se locomover para os hospitais. E eu acho que isso também é de muita importância, principalmente porque eu tenho conhecimento, exatamente, alguns parentes até, que não tem como chegar ao hospital. A prefeitura já faz isso, já faz, mas nós temos que melhorar para que cada vez mais a gente... É alguma coisa tipo o médico da família, né? Que vai visitar esses pacientes. Que vai visitar, que vai dar assistência. Que era comum também, né? A gente está meio saudosista aqui, mas antigamente as famílias tinham aquele médico de confiança que nesses casos era chamado, né, para fazer esse atendimento. É verdade. Naquela época ela se tornaria mais fácil, né? Eu me lembro muito bem que minha mãe tinha algum problema e, inclusive, ele foi até vereador com meu pai, Dr. Joaquim Coutinho Marques, um brilhante vereador, né? Um médico renomadíssimo em Santos, mas que tinha uma facilidade muito grande de chegar perto disso aí. Então, eu acho que nós temos grandes condições, temos muito trabalho pela frente para realizar. Rui, muito obrigado, viu, pela entrevista e boa sorte aí nessa sua nova empreitada agora na Câmara Municipal de Santos. Tenho certeza absoluta que eu vou me esforçar ao máximo.